Agora, nessa parte final aqui da nossa aula, nós não vamos mais fazer provas completas, nós vamos fazer questões aleatórias, vamos dizer assim, tá? Questões aleatórias do CESP. Eu peguei uma série de questões recentes do CESP para preencher essa parte final da aula aqui, a gente sair daqui tendo a certeza de que nós dedicamos uma manhã à resolução de questões de raciocínio lógico do CESP, tá? Olha na tela, vamos lá então, questões recentes do CESP. Vou começar com essa daqui. Essa questão aqui, ela fala para a gente o seguinte: em uma reunião de um colegiado, após a aprovação de uma matéria polêmica pelo placar de 6 votos a favor e 5 contra, um dos 11 presentes fez a seguinte afirmação: basta um de nós mudar de ideia e a decisão será totalmente modificada. Aí o item a ser julgado: a quantidade de maneiras distintas de se formar o placar de 6 votos a favor e 5 contra na decisão de um assunto polêmico pelos presentes no referido colegiado é inferior a 500. Repare que nós tínhamos 11 pessoas presentes para votar, né? E aí a votação ficou 6 a favor e 5 contra. A gente quer saber de quantas maneiras isso pode acontecer, 6 votos a favor e 5 contra. Pensa comigo, nós temos lá, vamos pensar no STF, nós temos 11 ministros no STF, né? Aí dos 11 ministros do STF, 6 vão votar a favor, 5 vão votar contra. De quantas formas isso pode acontecer? Perceba o seguinte, eu preciso escolher quais os ministros vão votar a favor, só que quando eu vou lá, pego os meus 11 ministros e escolho 6 para votar a favor, automaticamente os outros 5 vão votar contra. Eu preciso fazer a escolha dos ministros que vão votar a favor e depois fazer a escolha dos que vão votar contra? Não preciso. Basta eu fazer uma escolha. Se eu escolher os que vão votar a favor, automaticamente os outros votam contra. Então eu só preciso me preocupar com essa escolha. Como eu faço para pegar 11 ministros e escolher 6 para votarem a favor? Eu vou fazer a combinação dos meus 11 ministros em grupos de 6. Por quê? Porque a ordem não interessa, né? Se eu chamar o ministro A para votar a favor, o ministro B e o ministro C para votarem a favor, dá na mesma de eu chamar o ministro B, depois o ministro C, depois o ministro A. A ordem de votação não interessa. Interessa é quais ministros votaram a favor, quais são os 6 dentre os 11 que votaram a favor. Se a ordem não faz diferença, combinação dos meus 11 ministros em grupos de 6. Vem na tela? Então, para votar a favor, basta eu fazer a combinação dos meus 11 ministros em grupos de 6. Quanto que dá isso? Pego o meu 11 e calculo os 6 primeiros fatores dele. 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6. Vou dividir pelo 6 fatorial. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Quanto que me dá isso daqui? Agora é hora de simplificar, né? Vamos simplificar para não ficar fazendo conta muito grande. Posso simplificar esse 6 com esse 6? Posso, né? Olha, 4 vezes 2 é 8. Posso cortar direto com esse 8? Posso. Posso ainda simplificar o 9 com 3? Sim, né? Aqui vai ficar 3. Posso simplificar o 10 com 5? Aqui vai ficar 2. 10 dividido por 5 é 2. Quanto vai me dar aqui no final das contas o meu cálculo? 11 vezes 2 é 22. 22 vezes 3 é 66. Tem que fazer 66 vezes 7. 66 vezes 7. Quanto que dá isso? 7 vezes 6 é 42, vai 4. 7 vezes 6, 42, mais 4, 46. 462. Eu tenho um total de 462 formas distintas aqui de formar o meu placar. Isso é inferior a 500? É inferior a 500. O item está certo. Inferior a 500. Uma pergunta que muita gente faz: ah, professor, não preciso fazer nenhum cálculo ainda agora
com relação aos que vão votar contra? Não, pessoal. Porque se eu já escolhi os 6 que vão votar a favor, os 5 que vão votar contra são os outros. Eu só tenho uma possibilidade para os 5 que vão votar contra, que são os outros 5 que sobraram. Como é uma possibilidade só, eu não preciso nem multiplicar, porque 1 vezes 462 é 462 mesmo, tá? Fica ligado, porque esse modelinho, ele aparece muito em prova. E, eventualmente, pode acontecer na prova de vocês também. Veio uma questão parecida com essa daqui na prova do STJ 2018, tá? A prova do STJ 2018 tinha uma questão que pegava esse mesmo princípio. Você só precisa escolher os 6 que vão votar a favor, porque os outros 5 que vão votar contra já vão estar ali, já vão sair automaticamente. Vem na tela aqui comigo, olha essa questão. Isso aqui é outra coisa que o CESP tem gostado de cobrar. Ele coloca para a gente o seguinte, ó, a qualidade da educação do jovem sobe ou a sensação de segurança da sociedade diminui? Você já vai lendo e vai marcando o conectivo lógico. A questão pergunta, a quantidade de linhas da tabela verdade correspondente a essa proposição é igual a quanto? Pessoal, como é que eu calculo o número de linhas de tabela verdade? O número de linhas da tabela verdade é 2 elevado a n, onde n é o número de proposições simples. Quantas proposições simples eu tenho? 1, a qualidade da educação sobe. 2, a sensação de segurança diminui. Isso aqui é P, isso aqui é Q. Minha proposição é P ou Q. Portanto, o número de linhas da tabela verdade, 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 2 vezes 2. Isso me dá 4, tá? 4 linhas na minha tabela verdade, gabarito na letra B de bola, tá? Gabarito na letra B de bola. Muito bom. Vejamos mais uma, usando a mesma proposição, ó. A qualidade da educação sobe ou a sensação de segurança diminui. A questão está pedindo para a gente uma negação dessa proposição. Como é que eu nego uma proposição P ou Q? Como é que a gente nega isso? A gente nega a primeira, nega a segunda, troca o ou pelo e. Eu tenho que escrever isso, não P e não Q. Como é que eu nego a primeira? A qualidade da educação do jovem sobe. Eu vou dizer que essa qualidade não sobe. Eu tenho que falar que a qualidade da educação diminui ou que ela desce? Não. Basta eu falar que não sobe, tá? Que eventualmente a qualidade da educação vai se manter. Isso é suficiente para ela não subir. O ou vai virar um e. A sensação de segurança da sociedade diminui. Como é que eu nego isso? Dizendo que a sensação não diminui. Então eu fico com a qualidade da educação dos jovens não sobe e a sensação de segurança da sociedade não diminui. Tem que falar que sobe? Não, vou falar simplesmente que não diminui, tá? Seja conservador aqui. Gabarito na letra A qualidade da educação não sobe e a sensação de segurança não diminui. Tá direto aqui na alternativa A. Tá aí a negação da nossa proposição. Veja mais essa, mesma proposição, tá aqui, ó, com o meu ou, a questão pediu uma equivalente. Agora eu quero testar aí a sua malícia, tá? A gente tem que ter um pouquinho de malícia na hora de fazer uma questão de prova, de fazer as nossas questões de prova, em particular essa daqui, ó. Pensa o seguinte, a questão perguntou uma equivalente. Falou em equivalente, você vai pensar em quê? Equivalências da proposição condicional. A gente está cansado de lembrar que quando fala em equivalência, 99,9% dos exercícios são sobre as equivalências da proposição condicional. Quais são as equivalências da proposição condicional? Vem aqui na tela, vamos lembrar aqui, ó. A gente sabe que a condicional P implica que ela equivale à sua contrapositiva, não que, implica não P, e equivale também a não P ou Q. Essas proposições são todas equivalentes entre si. Se a gente sabe disso, como é que eu vou resolver o meu exercício? Olha, peraí, o meu exercício tem um ou e o meu exercício tem nas opções de resposta proposições condicionais. O que eu vou fazer? Eu vou dizer que a proposição que está lá em cima, que tem o ou, é essa daqui, ó. É não P
ou que. Eu vou chegar aqui, é eu que batizo as proposições, tá? Eu que no início da resolução vou dizer, olha, não, agora eu vou chamar isso aqui de não P. Posso fazer isso? Posso, desde que eu mantenha a coerência depois. Essa segunda parte, eu decidi que eu vou chamar de que. Então, a proposição que está no meu enunciado ficou assim, não P ou que. Eu sei que isso daqui equivale a quem? Equivale a P implica que. Como é que eu vou escrever P implica que? A proposição não P diz que a qualidade da educação do jovem sobe. Então, eu vou escrever, a proposição P vai ser dizendo que a qualidade não sobe. A qualidade não sobe, é essa que vai ser a proposição P. Se eu chamei de não P a proposição que diz que a qualidade sobe, não, a proposição P vai ser a qualidade não sobe. Isso implica na proposição Q, que essa eu só mantenho. A sensação de segurança diminui. Diminui. Onde que eu tenho isso? Repare que eu tenho direto na letra A. A qualidade da educação dos jovens não sobe, eu chamei isso aqui de P. A sensação de segurança diminui, eu chamo isso aqui de Q. Realmente, na letra A, eu tenho P implica que eu sei que equivale à primeira proposição, não P ou Q, tá? Lembre-se, então, tem que lembrar disso. Dessa vez, normalmente a questão dá para a gente a condicional, P implica que, e pede quais são as equivalentes dela. Aqui a questão já deu uma das equivalências, deu para a gente a disjunção. Se deu a disjunção, a gente vai escrever ela na forma não P ou Q, e com isso a gente consegue encontrar fácil quais são as equivalências dela, tá? Qual é a condicional equivalente a ela. Vamos seguir? Vem na tela comigo. Aí a questão nos dá aqui de novo esse texto, né? Que você tem, ó, basta um de nós mudar de ideia e a decisão será totalmente modificado, basta um de nós mudar de ideia e a decisão será totalmente modificada. A questão nos deu essa proposição aqui, e aí ela quer saber se uma negação dessa proposição pode ser escrita assim, basta um de nós não mudar de ideia ou a decisão não será totalmente modificada. Aqui é fundamental você prestar atenção, porque esse exercício aqui, ele fugiu do decoreba. Quem está no decoreba fez isso daqui, ó. Vem na tela para você ver. Quem está só decorando, faz assim, basta um de nós mudar de ideia, isso aqui eu vou chamar de P, isso aqui é um E, a decisão será totalmente modificada, eu vou chamar de Q. Como é que eu nego isso? Eu tenho que, se isso aqui é P e Q, eu vou negar isso dizendo não P ou não Q. Será que é isso que eu tenho? Basta um de nós não mudar de ideia. Olha, isso aqui é não P. Tem o ou aqui. A decisão não será totalmente modificada. Isso aqui é não Q. Esse item aqui seria um item certo, né? Você ia pensar, então tá, o item tá certo, né? Muita gente deve ter pensado assim nessa prova. Só que esse item está errado. Ele está errado. Por quê? Porque o CESP, ele foi no detalhe, que foi muita maldade aqui do CESP mesmo nessa questão. Porque ele usou o E com sentido de condicional. Se você prestar atenção na frase, quando eu falo assim, ó, basta um de nós mudar de ideia e a decisão será totalmente modificada, eu estou querendo dizer que as duas coisas são verdade? Eu estou querendo dizer que um de nós vai mudar de ideia e estou dizendo que a decisão vai ser totalmente modificada? Não. Eu estou dizendo que uma coisa leva a outra. Eu estou dizendo que se um de nós mudar de ideia, a decisão será totalmente modificada. Então, eu tenho um E, porém o sentido dessa frase é o sentido de que uma determinada condição leva a um resultado. Se um de nós mudar de ideia, então a decisão será totalmente modificada. É essa que é a ideia passada aqui. Então vem na tela, ó, tira tudo isso. Tira tudo isso. O que nós temos é o seguinte, ó. A proposição que nós temos, na verdade, é P implica que. Basta um de nós mudar de ideia e a decisão será totalmente modificada? Significa, se um de nós mudar de ideia, a decisão será totalmente modificada. P implica que, tá? P implica que. E se isso aqui é P implica que, como é que a gente nega um P implica que? P e não que.
A gente vai dizer o quê? Que um de nós mudou de ideia e a decisão não foi totalmente modificada. A negação seria isso. Ó, um de nós mudou de ideia e a decisão não foi modificada. É isso. Um de nós mudou de ideia e a decisão não foi totalmente modificada. É assim que seria a negação. Por isso o item é errado, tá? Item errado. Pessoal, não dá para brincar com o CESP, tá? O CESP, ele não fica só no decoreba. Você tem que saber o decoreba? Tem, porque o decoreba ajuda você a matar 90% das questões. Mas entender o que você está fazendo é fundamental. As proposições, quando a gente fala de proposições lógicas, é fundamental lembrar o sentido de cada uma. Lembrar que a conjunção da ideia de verdade, de que tudo é verdade, a disjunção, o ou, da ideia de que pelo menos uma coisa é verdade, a condicional dá a ideia de que uma condição leva a um resultado, a bicondicional dá a ideia de simultaneidade e a disjunção exclusiva dá a ideia de exclusão ou de exclusividade. Estou falando rápido aqui, isso durante a aula teórica a gente explora bem, né, no detalhe, mas aqui eu estou passando rapidamente só para lembrar que cada proposição tem um valor lógico, tem uma ideia passada diferente. E essa ideia é fundamental você captar, porque nas questões vai vir essas coisinhas diferentes e você vai ter que captar qual é a proposição. Quer ver isso? Olha mais essa questão aqui, ó. Falava pra gente que você tinha a proposição P, quem pode mais chora menos. E a questão estava pedindo a negação dessa proposição. Aí você olha para o exercício, quem pode mais chora menos. Você olha para essa proposição e pensa, peraí, eu não estudei isso daqui. Eu estudei o e, o ou, o se então, o se somente se e o ou. Foi o que eu estudei. Aí tem aqui, quem pode mais chora menos? Não sei resolver isso daqui. Só que se você parar para pensar no sentido, você mata o exercício. Quando eu falo que quem pode mais chora menos, eu estou querendo dizer que quem obedece uma determinada condição, que é poder mais, usufrui de um determinado resultado, que é chorar menos. Quem pode mais chora menos. Se fulano pode mais, então fulano chora menos. Isso aqui é uma proposição condicional. Como é que a gente nega uma condicional? Vem na tela. Essa condicional a gente já sabe que ela é pode mais implica chora menos, não é isso? Pode mais implica chora menos. Como é que eu nego isso daqui? A gente nega uma condicional mantendo a primeira parte. Deixa eu escrever direitinho, né? Pode mais e negando a segunda. E não chora menos. Pode mais e não chora menos. Essa seria a negação correta. Pode mais e não chora menos, tá? Fica ligado nisso. O item está errado. Item está errado. Porque aqui nós temos uma outra condicional. Você nega uma condicional com outra? Não. Quem pode menos chora mais? Não. Você não nega uma condicional com outra. Muito bom. Vamos ver mais uma. Do ponto de vista da lógica sentencial, a proposição P é equivalente a se pode mais, o indivíduo chora menos? Sim, certíssimo, foi o que a gente acabou de falar, né? Essa proposição aqui é uma condicional, onde você tem a condição se pode mais e o resultado, então chora menos. Se pode mais, o indivíduo chora menos. Tá aí, realmente nós tínhamos uma condicional nesse nosso exercício. Vamos ver mais essa daqui, ó. A respeito de proposições lógicas, julgue os itens a seguir. E aí você tem a sentença, soldado, cumpra suas obrigações. É uma proposição simples? Essa sentença, soldado, cumpra suas obrigações, ela é uma proposição simples, pessoal? E aí? Simples ou composta essa nossa proposição, soldado, cumpra as suas obrigações? Veja só. Aqui o CESP cobrou um aspecto que volta e meia aparece na prova dele, que é você saber o que é uma proposição e você saber o que não é uma proposição.
A gente tem que se lembrar, tá? Rapidamente, a gente tem que se lembrar que tem três situações manjadas que não são proposições. Quais são elas? Vem na tela. Tem que lembrar isso aqui, ó. Não são proposições. O que não é proposição? Ordem, pergunta e exclamação. Tem que estar na cabeça, tá? Esses três casos não são proposições. Ordens, perguntas e exclamações. Por que a gente vê durante o curso completo? Aqui não é hora disso, né? Aqui é a hora de resolver exercício. O que nós temos nessa frase? Soldado, cumpra as suas obrigações. Olha o verbo aqui, ó, cumpra. Esse verbo está no imperativo, né? Você está dando uma ordem para o soldado. Então, isso aqui é uma ordem. Se é uma ordem, não é uma proposição. Não tem nem como eu dizer se é simples ou composta. Não é uma proposição. O item está errado, tá? Fica ligado. Esses verbos no imperativo indicam para você que você está diante de uma ordem e aí você, claro, não tem uma proposição. Tá? Perguntas também são casos que volta e meia aparecem em prova. Às vezes você tem uma pergunta lá e a questão você tem uma pergunta, que dia é hoje? E aí a questão quer saber se isso é uma proposição simples ou composta. Você vai dizer, olha, o item está errado. Isso aqui não é nem proposição. Não dá nem para eu ficar querendo julgar isso aqui como proposição simples ou composta, tá? Bacana. Vamos ver mais essa questão aqui. A respeito de proposições lógicas, julgue os itens a seguir. Considere essas duas proposições, P e Q. Eu vou direto no que a questão está pedindo. Ele quer saber se as proposições P e Q são equivalentes entre si ou não. Vamos lá. Nós temos o seguinte. São equivalentes ou não essas duas proposições? A gente tem aqui a proposição P, aqui a proposição Q. Tá vendo que elas são bem grandes? A minha sugestão para você aqui é resumir as proposições. Então nós já vamos ler resumindo. Se a humanidade não diminuir a poluição, a produção de material plástico, ou não encontrar uma solução para o problema do lixo desse material, então, vamos marcar os conectivos, né? Se então o acúmulo de plástico no meio ambiente irá degradar a vida no planeta. Tá vendo que eu marquei aqui as principais informações? Eu posso resumir assim, ó. Não diminuir ou não encontrar. Isso aqui faz com que? Isso aqui implica em irá degradar. Esse é o resumo da primeira proposição. E a segunda? A segunda fala que a humanidade diminui a produção de lixo e encontra uma solução para o problema, ou o acúmulo de plástico no meio ambiente degradará a vida. Nós temos aqui o quê? Que a humanidade diminui e, né, agora não é ou, diminui e encontra, ou degradará. Estão aí resumidas as duas proposições. Perceba o seguinte, vamos comparar elas e ver se elas são equivalentes. Imagina que eu chame tudo isso daqui de P. Se eu chamar isso aqui de P, não diminuir ou não encontrar, você concorda que isso aqui é a negação de P, isso aqui é não P? Afinal de contas, ó, como é que eu nego? Eu vou ter que negar um lado tirando o não, vou negar o outro tirando o encontrar, e eu vou transformar o ou no e. É exatamente isso que eu tenho lá embaixo, diminui e encontra. Então, uma coisa que é negação da outra. Agora, irá degradar, isso aqui eu vou chamar de quê? Degradará é a mesma coisa? Eu vou chamar de quê? Como é que eu simbolizo a primeira proposição? P implica que. Como é que eu simbolizo a segunda? Não P ou que. E aí, essas duas coisas são ou não são equivalentes? A gente está cansado de saber que são, né?
Essas duas proposições são sim equivalentes entre si, o item é um item certo, tá bom? Item certo. Pessoal, com isso a gente então finaliza essa nossa bateria de questões, tá? Eu espero que vocês tenham conseguido aproveitar bem. Resolvemos muitas questões juntos, resolvemos 4 provas inteiras e mais várias outras questões aqui para praticar bastante, né, o raciocínio lógico que tem sido exigido nas provas, em particular da Polícia Federal. PRF pode cobrar nesse ano também? Acredito que sim, tá? Tenho visto isso em muitas provas. Foi o que aconteceu agora na ABIN. A ABIN não cobrava, veio agora cobrando para todo mundo. Mas não dá para a gente saber, né? De qualquer forma, você já fica com todo esse conteúdo aí para vocês.